próprios civis sejam mortos. Então, para aqueles que estão nos escutando, não acreditem naquilo que vocês ouvem sem checar os fatos. Tem muita propaganda, muitos slogans. Por que Israel ele é tão perseguido? A resposta, de forma relativamente breve, é que Israel é identificado como um representante, um bastião dos valores ocidentais no Oriente Médio. O Oriente Médio, a maioria das pessoas deve saber, é habitado basicamente por uma população árabe ou muçulmana, com alguns resquícios de população cristã e uma maioria de população judaica que vive em Israel. E Israel, então, é visto por essa população muçulmana mais ampla como um elemento que foi inserido no Oriente Médio e que é, obviamente, diferenciado da maioria dessa população. Os judeus voltaram para o seu lar ancestral lá do período bíblico, depois de terem sido expulsos pelos romanos, e eles são vistos como um bastião da cultura ocidental pela maioria da população da região. Além disso, ao longo de muitas décadas, Israel também tem sido um importante aliado dos americanos na região e, portanto, há essa percepção de que os israelenses devem ser combatidos, odiados, além do fato de a maioria da população, ser composta de judeus, e aqui nós temos um desenvolvimento de um antissemitismo milenar que vem evoluindo ao longo de séculos e que no período mais recente, desde a fundação do Estado de Israel, também é expressado, esse antissemitismo é expressado através da recusa de reconhecimento do direito de Israel de existir. Então, as Nações Unidas têm quase 200 membros e Israel é o único país que permanentemente tem o seu direito de existência contestado, o que é, na prática, uma aberração, mas a maior parte dos países do mundo, inclusive todos esses que são membros da ONU, deixam de reconhecer o direito de Israel à existência, alegando que a criação de Israel não foi legítima, apesar de ter sido o resultado de uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. E Israel, a história de Israel, ela vem desde a Bíblia, professor? A história de Israel pode ser entendida como algo que é retratado na Bíblia, mas, obviamente, existem evidências arqueológicas daquilo que aconteceu naquela região há 3 e 2 mil anos, evidências apresentadas pelos arqueólogos que estudaram o Egito, pelos arqueólogos que estudaram a Assíria, que foram impérios que combateram os reinos de Judá e de Israel na antiguidade. E quando os romanos controlaram a região, eles destruíram o Templo de Jerusalém e expulsaram a população judaica, que ficou dispersa por praticamente 2 mil anos, até que, depois da Primeira Guerra Mundial, os ingleses promoveram a criação de um lar nacional judaico na Palestina, que permitiu o retorno de uma parte dessa população judaica, principalmente da Europa e dos países árabes, que tinham uma população judaica muito grande e que foi toda expulsa depois da criação do Estado de Israel. A gente muitas vezes ouve falar do tema refugiados palestinos. Sim. E a maioria das pessoas não sabe que um número ainda maior de judeus foi expulso de todos os países árabes. Tinha população judaica no Egito, na Síria, no Líbano, no Iraque, populações que eram oriundas do período dos babilônios. E todos eles foram expulsos no começo da década de 1950, a maioria deles foi absorvida no Estado de Israel, enquanto que os palestinos foram utilizados como um peão de jogo político no Oriente Médio pelos próprios países árabes e nunca encontraram uma solução para o seu problema. Inclusive, uma boa parte deles ainda exige
a eliminação do Estado de Israel para a criação de um Estado palestino no lugar de Israel e não ao lado de Israel. E esse é um dilema que é praticamente insolúvel se alguém está pensando em uma solução de paz para o curto prazo. Toma um esquinho e espera, porque não vai acontecer. E por que esses países ali ao entorno, né, eles perseguem tanto? Igual há um ano atrás teve essa invasão, né, dos terroristas lá de Hamas, fizeram o que fizeram, né? E a gente que ficou vendo alguns vídeos que eu parei, professor. Eu olhei assim, eu falei assim, ó, eu não tenho estômago. Eu não tenho estômago para isso, não consigo nem entender, né? Vi até um soldado israelense que trabalhou lá, ele veio aqui também. Ele contou algumas coisas que depois eu fiquei pensando, falei, nossa, não deveria nem ter escutado. Mas ele viveu mesmo, ele foi lá em Gaza, ele teve por lá. Isso também é uma coisa que é difícil para o nosso público aqui entender, apesar de nós conhecermos a violência, infelizmente, todos os dias a gente ouve falar sobre enfrentamentos entre criminosos e a polícia, entre traficantes e os seus inimigos. Tudo isso acontece no nosso dia a dia. Mas o que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro foi um evento que não tem paralelo na história do mundo ocidental. É a barbárie da Idade Média, terroristas que entraram em Israel e mutilaram as pessoas, violentaram as mulheres, mataram bebês e também sequestraram 251 cidadãos israelenses, 101 deles ainda estão presos nos túneis na faixa de Gaza. Para dar uma proporção para quem está nos escutando, o número de mortos em Israel nesse ataque seria equivalente aqui no Brasil a quase 30 mil brasileiros assassinados num dia. Nossa. Imagina se um grupo de traficantes de drogas do Paraguai atravessa a fronteira, entra no Brasil, mata 30 mil pessoas e leva 5 mil pessoas como reféns para o Paraguai. Ou se isso acontece nos Estados Unidos. Nossa. Um grupo de traficantes mexicanos entra no Texas, mata 30 ou 40 mil americanos e leva 10 mil americanos como reféns para o México. O que os Estados Unidos estariam fazendo nessas circunstâncias? Era guerra total, né? O Al-Qaeda destruiu as Torres Gêmeas em Nova York em 2001 e os Estados Unidos mandaram um exército para a Ásia Central para destruir o governo do Talibã. E aqui o mundo inteiro está protestando e tentando impedir Israel de eliminar uma ameaça que está praticamente na sua fronteira. A distância entre os locais que foram atacados em Israel, principalmente as colônias agrícolas que foram atacadas em Israel, e as cidades na faixa de Gaza de onde saíram os terroristas, às vezes é de 300 metros. É como andar 2 quadras aqui na Rua Augusta, onde nós estamos. Sim. Então, a proporção do que aconteceu é inimaginável para as pessoas de bem, para pessoas normais, e é com isso que os israelenses estão lidando, com terroristas que não aceitam o direito de existência do país, e o país e as Forças Armadas de Israel têm o direito de se engajar para destruir essa ameaça, como faria qualquer país ao redor do mundo, mas no caso de Israel, existem 2 pesos e 2 medidas. O mundo acha que Israel deveria conter a sua reação, deveria eventualmente permitir que os terroristas se rearmassem, se reorganizassem e pudessem cometer um crime como esse mais uma vez. Isso não vai acontecer. E Israel já falou que não vai permitir isso, né, professor? E uma coisa que você falou aqui que é muito importante também, às vezes você vê aí políticos falando, olha, tem que ter moderação, tem que fazer isso e aquilo, mas a mídia ela não consegue mostrar e não vai mostrar o que realmente fizeram, né? Um documentário muito bom é do Rio ao Mar, do Brasil Paralelo. Um abraço pessoal do Brasil Paralelo, são muito gente boas. Mas pergunta para esse político que está pedindo moderação, como é que ele se comportaria se um grupo de assaltantes entrasse na casa dele, estuprasse a mulher e as filhas dele, matasse os netos dele na frente dele, sequestrasse
o político e levasse o político sequestrado para o lugar onde esses criminosos vieram, e quando saíssem da casa do político, queimassem todo o quarteirão, botassem fogo em todo o quarteirão. Pergunta para esse político quanta moderação ele vai pedir para reagir a esse tipo de crimes. Foi isso que aconteceu em Israel, e não só na faixa de Gaza com os terroristas palestinos. No dia 8 de outubro, uma organização terrorista no Líbano, o Hezbollah, começou a lançar mísseis contra o território israelense. Lançaram dezenas de milhares de mísseis ao longo de um ano contra o território israelense. No sul de Israel e no norte de Israel, a população teve que abandonar suas casas. Nossa. Israel tem um sistema de defesa que é o melhor do mundo, que consegue interceptar os mísseis que são lançados contra o seu território. O domo de ferro, né? Mas isso não quer dizer que um inimigo do país pode fazer isso. O fato de Israel conseguir proteger a sua população, enquanto que os seus inimigos usam a população civil como um escudo e têm interesse no maior número de mortos possível da sua própria população, porque isso aparece bem na mídia, e esse político que você mencionou vai pedir moderação, isso não significa que Israel não tem o direito de utilizar todos os meios para se defender. E é isso que ele está fazendo, é isso que está acontecendo no último ano, e é isso que provavelmente vai se intensificar quando o presidente Trump assumir o poder, porque os Estados Unidos têm apoiado Israel de forma muito enfática ao longo do último ano. O presidente Biden foi o único presidente americano que visitou Israel em tempo de guerra, ao longo de toda a história de Israel. Os americanos transferiram uma enorme quantidade de armamentos e munições para Israel ao longo desse ano, mas durante todo esse tempo também houve essas colocações que você mencionou, que tem que haver moderação, que tem muita gente morrendo. É verdade, numa guerra os civis morrem, mas os números que vêm das organizações terroristas são números absolutamente deturpados. Quando o Ministério da Saúde do Hamas, quem já ouviu falar de um Ministério da Saúde de uma organização terrorista? Então, o Ministério da Saúde do Hamas fornece números e é rápido, né? Que são divulgados na imprensa do mundo inteiro, e eles dizem mais de 40 mil palestinos foram mortos na faixa de Gaza. Vamos assumir que o número está certo. Eles não dizem 20 mil terroristas foram mortos, e isso causou a morte de 20 mil civis, porque esses civis foram mantidos na zona de guerra pelos terroristas do Hamas. Os líderes estão escondidos nos túneis e os civis estão nas mesquitas, estão nas escolas, estão nos hospitais, que estão em cima de túneis onde os terroristas guardam munição, guardam lançadores de foguetes, têm o seu quartel-general instalado. Outra deturpação desses números. Quando um jovem palestino de 17 anos pega um foguete e lança um foguete contra um tanque israelense, e ele é morto porque ele é um terrorista que está entrando em confronto com o exército israelense, ele é classificado de uma criança civil vítima de um ataque israelense. Ninguém conta a história de que ele é um jovem de 17 anos, prestes a fazer 18 anos, portanto não é nenhuma criança, e nem que ele estava engajado numa atividade terrorista que os israelenses estão contendo para evitar que seus próprios civis sejam mortos. Então, para aqueles que estão nos escutando, não acreditem naquilo que vocês ouvem sem checar os fatos. Tem muita propaganda, muitos slogans, isso que você mencionou do documentário do Brasil Paralelo, chamado Do Rio ao Mar. Tem muita gente saindo aí em manifestações, gritando do Rio ao Mar, não tem ideia de que rio está falando, de que mar está falando, de onde vem esse slogan, e não sabe que quando os palestinos falam do Rio ao Mar, eles estão falando da demanda pela criação de um Estado palestino do Rio ao Mar, no lugar onde hoje existe o Estado de Israel. Falar do Rio ao Mar significa promover o genocídio da população judaica no Estado de Israel. E as pessoas não querem saber ou
são ignorantes e não sabem, estão simplesmente repetindo um slogan como um papagaio bêbado que você pode encontrar no zoológico. E o pessoal que também às vezes fica reclamando, ele não entende que, tipo assim, caiu uma bomba lá no hospital. Mas é um hospital que eles já avisam que vai atacar porque tem túnel subterrâneo. Eles já avisam. Aí, quando cai, em 5 minutos eles mandam a notícia. Morreu 200 pessoas. Como que eles vão saber, né? Não, isso 300 pessoas. não, Absurdo. um episódio como esse aconteceu no começo da guerra, na faixa de Gaza, onde o noticiário internacional apresentou a notícia de que um hospital tinha sido atingido e 500 pessoas tinham morrido. Isso saiu na imprensa no mundo inteiro. Quando foram averiguar, primeiro, descobriram que o que tinha sido atingido foi o estacionamento do hospital. Teve alguns mortos, mas certamente não chegou nem perto de 500. E o pior de tudo, o que atingiu o estacionamento do hospital foi um míssil lançado pelos terroristas contra Israel. O míssil falhou e caiu do território, no estacionamento do hospital, do lado do lugar onde ele tinha sido lançado. Então, o míssil foi lançado do estacionamento de um hospital, caiu no próprio estacionamento, não matou 500 pessoas, mas o que a mídia internacional difundiu imediatamente foi que os assassinos israelenses tinham matado 500 palestinos no hospital. Então, vamos sentar, respirar fundo, procurar as fontes das notícias e quando há um problema com alguma ação israelense, Israel é considerado o país que tem o exército mais controlado do mundo. Para dar para vocês uma ideia das estatísticas, os Estados Unidos fizeram uma operação militar no Afeganistão em 2001 para eliminar o governo do Talibã. O número de civis que morreram para cada terrorista que foi morto é de em torno de 8 a 9 para 1. Ok? Então, se você matou 10 mil terroristas, morreram entre 80 e 90 mil cidadãos afegãos. Sim. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 para eliminar o ditador Saddam Hussein. E ficaram lá um bom número de anos atuando no território do Iraque. Estiveram lutando para destruir a organização terrorista Estado Islâmico. O número de civis mortos para cada terrorista que foi morto no Iraque é em torno de 6. Então, para cada terrorista que os americanos mataram, morreram 6 civis. Quantos civis morreram na faixa de Gaza, mesmo se nós aceitarmos esses números inflados do Hamas? Em torno de 1 para 1. Nossa. Então, o número de vítimas civis nesse conflito de mais de um ano na faixa de Gaza é menos de 1/6 e menos de 1/8 do número de civis que morreram no Iraque e no Afeganistão. Então, dizer que Israel está praticando um genocídio na faixa de Gaza é uma absoluta besteira. Mostra que as pessoas que estão falando não sabem o que estão falando. Uma bobagem, não têm ideia do que significa o termo genocídio e não querem reconhecer o fato de que se Israel tivesse a intenção de praticar um genocídio na região, não haveria mais palestinos. Sim. O número de palestinos cresce exponencialmente ao longo dos últimos 100 anos. E apesar disso, toda a mídia internacional vem declarando que Israel vem matando os palestinos, impedindo o povo palestino de sobreviver. É, no mínimo, uma tentativa de deturpar a realidade. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo